Por muito tempo, a Bíblia foi vista dentro da academia e dentro dos estudos literários como um material religioso que deveria ser apartado dos estudos de literatura, um material de pouco valor estético, principalmente por uma das suas principais características, que é a extrema síntese que esses textos têm como característica. A partir de meados do século passado, especialmente por um teórico muito importante chamado Auerbach, escritor desse livro aqui, super importante, que é Mimesis, para os estudos da Bíblia, em um dos capítulos, o Auerbach vai comparar o episódio em que Abraão é chamado para o sacrifício de Isaac, um episódio famoso do sacrifício de Isaac, e a passagem da Odisseia, do texto homérico, em que há ali a descrição da cicatriz de Ulisses. Quando o Auerbach coloca essas duas narrativas muito antigas, narrativas do passado, uma do passado helênico, né, do passado grego, e a outra do passado hebraico, ele vai apontar para diferentes padrões, diferentes formas de expressão, diferentes convenções literárias. Isso é muito importante, porque o que ocorreu por muito tempo foi uma tentativa de aproximar os textos da Bíblia, comparando esses textos com os textos do Ocidente. Então, se você procura na Bíblia um padrão, uma qualidade, uma régua, né? Pega uma régua para medir esse texto, da mesma forma como você mede, como você avalia um texto da Antiguidade Ocidental, esses textos da Bíblia vão deixar muito a desejar. Então, o que o Auerbach inicia é uma coisa muito importante de pensar, de apontar para um caminho no qual esses textos precisam ser analisados por suas próprias réguas, porque eles têm convenções literárias diferentes. Entre as convenções literárias que surgiram nesse período, né, uma das convenções, uma das observações mais importantes sobre o teor desse texto bíblico, dos textos bíblicos, é a característica da repetição. A repetição, seja ela de motivos, leitmotiv, ou a repetição de palavras, Leitwort, ou palavras guia, palavras-chave, que se repetem em diferentes livros e criam uma espécie de coesão, ora tensionando os significados em uma ocorrência em outra, ora reforçando uma ideia. Então, perceba que esse conjunto que a gente chama de Bíblia Hebraica, de livros muito diferentes, livros mais líricos, livros de leis, livros narrativos, enfim, uma infinidade de gêneros, eles se conversam por meio de repetições, né? Sejam essas repetições dentro do próprio livro, dentro de um próprio texto, ou repetições de um livro para o outro. Por exemplo, a palavra pastor, roé, que vai aparecer em diversos livros da Bíblia, e em cada momento que ela aparece, ela não quer dizer exatamente pastor, no sentido literal, mas ela vai apontar para um significado que é outro, um significado simbólico, um título. Então, essa palavra roé, ela vai costurar livros, narrativas, passagens em que ela aparece. A palavra tov, que aparece bom, né? Tov é bom, aparece em Gênesis, quando Deus cria as coisas do mundo, ele olha para as coisas e diz, isso é bom. Quando essa palavra volta a aparecer, ela pode estar apontando para, olha, estou falando ali daquele contexto de Gênesis, de quando essa palavra apareceu. Então, o que aparece aqui é bem visto aos olhos de Deus. Então, essas repetições, elas fazem parte dessas convenções que eu estava dizendo. Né? Isso não é próprio da literatura homérica, mas é uma característica da Bíblia hebraica, da literatura bíblica hebraica. Outra coisa super importante também é a presença de lacunas. É um texto extremamente conciso, extremamente sintético e que vai criar fendas. Por essas fendas, como se um texto pudesse entrar no outro para criar um completo significado. Seja esse texto um outro texto da Bíblia, ou um contexto, algo que estava ali no imaginário, na audiência, no ambiente histórico-cultural no qual essas pessoas conviviam. Então, por isso, embora o nosso foco aqui seja a análise literária, a estrutura da língua, e muitas vezes eu vou pegar do hebraico, ou de alguma outra tradução,
Embora esse seja o nosso foco, né, pegar a língua como um objeto estético, como um instrumento de criação de obras estéticas, muitas vezes nós vamos precisar olhar também para esse passado histórico, pela convivência dos israelitas, por exemplo, com os povos semitas do Levante, aquela região do norte do Oriente Médio, hoje Síria, Líbano, norte de Israel, enfim. A influência que essas regiões tiveram, por exemplo, da Mesopotâmia, isso é muito importante. Isso vai aparecer nesses textos. O que quer dizer estudar a Bíblia do ponto de vista literário? É óbvio que a Bíblia, né, essa coisa genérica que a gente chama de Bíblia, mas que na verdade é um conjunto de livros muito diferentes, obviamente que tem ali uma coesão, que compõe um material sagrado para muitas religiões, mas essa Bíblia, né, essa coisa genérica, pode ser estudada do ponto de vista teológico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista histórico, que aliás tem análises super interessantes, mas o que eu proponho aqui é o estudo da Bíblia do ponto de vista literário. E quando a gente fala estudar a Bíblia do ponto de vista literário, é compreender a Bíblia como um material passível de uma análise estética, de uma análise, portanto, como uma obra de arte escrita com a língua. No caso, há uma grande confusão aqui gerada nas traduções. A proposta inicial é que a gente trabalhe um pouco da Bíblia hebraica ou Antigo Testamento. Esse termo parece mais adequado, né, a Bíblia hebraica, uma vez que não há um testamento ultrapassado para alguns povos, para algumas culturas, como a religião judaica. Então, compreender a Bíblia do ponto de vista literário envolve compreender a linguagem como uma ferramenta criadora de estética. E quando a gente vai entender a linguagem como uma ferramenta criadora de estética, algumas questões elas se tornaram muito importantes. Então é justamente esse conjunto de características próprias da literatura bíblica que faz com que a Bíblia seja um material, seus livros sejam materiais, que para uma compreensão mais expandida, mais plena possível, né, dentro do possível, se faz necessário jogar ali com uma compreensão de outros livros bíblicos, de um contexto cultural, de um contexto religioso, sem o qual muita coisa se perde. Se você tem interesse nesse tema, já segue aqui no canal. A cada 15 dias vou colocar um vídeo sobre temáticas relacionadas à Bíblia, à literatura da Bíblia, a princípio da Bíblia hebraica. Se tem interesse, já segue e se inscreve no canal. No próximo encontro, o vídeo vai se dedicar a explicar o que é a Bíblia, né? O que é isso que a gente estuda. Até já!